Vamos lá. Boa noite, meu nome é Dalton, sou aluno do Colégio Monteiro Lobato. E aí, Fábio, e aí, turma. Hoje eu vou apresentar aqui o meu trabalho sobre a independência do México. Vamos lá, minha parte foi antecedentes e o contexto histórico. A localização com mapa, desculpe. O antecedente é a mesma coisa do contexto histórico. Vamos lá. Falar da independência do México. Primeiro nós analisemos o contexto histórico. A independência do México, ela foi uma independência repleta de movimentos e o que bora entender o que acontecia naquela época. Vamos lá. Até o século XVI nós sabemos, a partir do século XVI nós sabemos que a independência do México, né? O México foi liderado por espanhóis. Ele foi liderado por espanhóis. Só que aí surge a pergunta: do século XV para o século XVI, quem é que estava habitando a região do México? Ou Novo México, como a gente pode falar assim. Os astecas, eles estavam habitando aquela região e eles foram dominados, conquistados e explorados de enésimas formas pelos espanhóis. Os astecas, eles passaram por condições submissas até de escravidão, porque nós sabemos que a escravidão ela realmente só foi promulgada no ano de 1888, aí que a escravidão acabou, quer dizer, eles passavam por condições submissas. Os espanhóis, eles, de todas as formas, tentou conquistar o território mexicano e também tentou conquistar a população nativa daquela época. Como eu já falei, eles passavam por condições submissas naquela época lá. E nós tivemos aqui como líder dessas explorações Hernán Cortés. Ele foi o líder espanhol de todas as explorações. Antes da independência, no ano de 1821, antes disso, né, a região do México era chamada de Vice-Reino do Novo México. Por que vice-reino? Porque aquela região ainda não tinha o nome do México. O México só foi chamado essa região aí no México, né? A gente só conhece ele atualmente depois do ano de 1821, que aconteceu a sua independência. Até o ano de 1810, que foi proclamada a independência do México, os espanhóis eles continuaram com a exploração, fazer explorações para todo o povo daquela região. E esse povo teria que seguir as leis impostas pelos espanhóis. Ou seja, esse povo era um povo que ele era submisso a um trabalho escravo, não tinham remunerações salariais, e eles naquela época não tínhamos ainda impostos isentos, ou seja, eles pagavam impostos sim, mas com a mão de obra do seu trabalho, e a carga horária era muito grande mesmo. Vamos lá. Nessa época existia uma aristocracia, digamos assim, porque o poder, falando em uma linguagem literária, estava concentrado na mão dos fidalguês, ou seja, do fidalgo, da classe nobre daquela época. Ou seja, o poder era todo concentrado aos nobres, que impunham as leis para o trabalho deles lá, dos escravos, digamos assim, né, porque eles já eram escravos naquela época, e o dinheiro todo, o privilégio era concentrado na mão destes, né, nobres, fidalgos, e também na mão da corte metropolitana da época. Com todo esse processo de exploração, todo esse processo de maus tratos entre eles, né, surgiram os caras que iriam, os líderes, né, desses movimentos, que iriam mover toda essa revolução aqui. A independência do México ela foi sim influenciada pelas ideias iluministas e pela Revolução Francesa. Vamos falar do cara chamado Hidalgo. Ele, em julho de 1811, ele foi fuzilado pelos espanhóis porque ele estava agindo contra as leis impostas pelos espanhóis para os trabalhadores. Hidalgo era um defensor do iluminismo, era um crioulo também, né? E ele lutava a favor dos trabalhistas para garantir leis para eles e melhores condições de vida. Mas não foi isso que aconteceu, né? Os espanhóis eles estavam bem rígidos naquela área. Vamos falar agora da localização do México no mapa. Vou falar, da localização do México no mapa. O México é localizado ao norte pelos Estados Unidos e ao sul pelo Golfo Mexicano.
Bora falar um pouco aqui do México, né? O México ele também tem a região sul, o Oceano Pacífico. É uma região, e falando agora em aspectos naturais, uma região de muitos desastres geológicos, temos vulcões, terremotos, isso pela questão da superfície de contato com as placas tectônicas daquela região, porque as placas tectônicas são juntas, vai causar algum desastre geológico, como vulcão e terremoto, como eu já falei. Temos lá a região norte, que é dominada pelo deserto mexicano, lá com clima árido. Já a região sul tem um clima tropical, com as florestas tropicais, que tem uma grande diversidade naquela região. Temos também lá o rio, que é o chamado de Rio Bravo, que separa os Estados Unidos do Golfo do México. Essa aí foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Isso aí, beleza, valeu. Olá, boa tarde, meu nome é Alan, eu sou aluno do Colégio Monteiro Lobato e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho de história e explicar minha parte sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre os principais conflitos, as causas e os principais grupos participantes do movimento de independência do México. Pois bem, para a gente começar, a gente tem que entender que naquela época, lá em 1810 mais ou menos, aconteceu a independência do México. E quem foi o principal líder desse movimento foi o Padre Hidalgo. Para explicar melhor, a gente tem que entender um pouco sobre os contextos, como que levou a esse ponto. As principais causas são: teve aquela divisão entre os indígenas, os guachupins, os crioulos. Tudo isso porque os espanhóis eles tinham colonizado o México, entende? Mas só que aí, imagine aí, você na sua casa, você tá de boa, tá fazendo as coisas que você sempre faz, fazendo as coisas que você ama fazer, todo o seu cotidiano, aí chega uma pessoa querendo mudar tudo que você pensa, querendo mudar tudo que você acha que é certo, e colocando as certezas delas contra você. Você gostaria de que fizessem isso? Pois bem, eu acho que não, né? Foi isso que aconteceu mais ou menos naquela época. Teve aquele movimento de expansão marítima, aí os espanhóis foram colonizar outros lugares. Aí chamaram aquele lugar de Nova Espanha, ou seja, os lugares onde tinham os indígenas no México, os mestiços, tudo foram colonizados, ou seja, eles viraram escravos ou ficaram vivendo aí livremente. Mas assim, livremente entre aspas, porque tiraram tudo deles, aí eles mesmo que tem que trabalhar. Pois bem, ou seja, você não gostaria disso não, ou seja, você queria uma independência sobre isso. Pois bem, por esses motivos teve o primeiro conflito, que foi entre Napoleão Bonaparte, quando ele foi pegar lá o trono espanhol, como todo mundo sabe, que o Fábio Martins já nos explicou. Para vocês verem, isso aconteceu e foi verdade. Então, eles tocaram lá. Aí, isso aí foi uma brecha, foi um dos principais motivos. Aí, dividiram os crioulos, que eram aqueles os crioulos que eram descendentes de espanhóis, nascidos no México, que eles tinham os poderes maiores do que os índios e os mestiços, e tinham aqueles que eram divididos entre os guachupins. Os guachupins eram nascidos na Espanha e iam pro México. E virava tipo uma pirâmide, tá ligado? Aí tinha uma divisão assim entre uma pirâmide, aí quem tava em cima eram os guachupins. Eles tinham mais poderes, eles eram os proprietários de terras, e o do meio eram os crioulos, que também eram aqueles caras que tinham propriedade de terras, mas eram muito menos do que os guachupins, que eram nascidos na Espanha. E tinha aquela classe que era a que fazia praticamente tudo, que era 80% da população, que eram os índios indígenas e mestiços. Pois bem, depois disso, depois que Napoleão Bonaparte pegou a coroa de lá, aconteceu o que foi chamado da divisão. Foi uma divisão entre os crioulos e entre os guachupins. Os guachupins queriam, depois disso, esperar novas ordens de lá da Espanha, sendo que já tomaram o trono lá. E tinham aqueles que queriam um novo governo, um governo provisório, por enquanto que eles ainda estavam lá conquistando, ou seja, a gente não ia ter uma notícia logo em breve. Então, eles queriam logo um governo provisório, mas só que os guachupins não queriam isso. Então, teve uma guerra, depois que os crioulos praticamente fizeram uma assembleia lá, para fazer um novo líder. Teve o primeiro golpe, que foi um golpe bem certeiro, que prenderam todos e todos os crioulos envolvidos nesse governo provisório e o líder desse governo provisório, junto com o vice-líder, que seriam aquele que governaria o governo provisório, e prenderam tudo.
E os guachupis ficaram lá, eles fizeram o que eles queriam e os que eles achavam certo. Só que os crioulos não gostavam, não gostaram dessa atitude. Então eles fizeram o quê? Poxa, se a gente não tá fazendo nada, a gente tá sendo submisso a esses caras, a gente vai fazer o quê? Uma independência. Então teve o primeiro cara, o representante desse principal movimento de independência, que era o Padre Hidalgo. Ele era aquele que pensava em tudo, ele era aquele que ajudava nessa exploração dos indígenas, ele era aquele que combatia as explorações contra os indígenas. Ou seja, os indígenas gostavam dele e os crioulos gostavam dele porque ele era um crioulo também. Ou seja, ele estava meio a meio. E ele foi o que, na madrugada de setembro de 16 de 1810, que ele proclamou a independência do México. Ou seja, ele que deu aquele grito. Foi chamado de Grito de Dolores. Por isso, teve um bocado de movimento aí que foi por culpa dele. Porque ele deu esse grito e todas as pessoas que também acharam que era esse grito valia de alguma coisa, também começaram essa resistência. E foi aí que aconteceu. Bem, então ele juntou quem, mais ou menos assim? Os principais grupos participantes foram os mestiços, indígenas, os crioulos. Tinham aqueles que eram a favor de uma monarquia, tinha aqueles que eram a favor de uma democracia, que eram chamados de conservadores e os liberais. E depois disso aconteceu muitas coisas. E todo mundo se juntou em prol de uma coisa, de derrubar os guachupins e conseguir a independência do México. Pois bem, depois disso teve muitas coisas a mais. Ou seja, ele começou lá, fez o movimento tudo, enrolou, deu lá o golpe. Ele tentou dar o golpe, mas só que não deu certo. Em 1811, ele infelizmente foi pego, foi preso e fuzilado. Depois disso, quem tomou o trono foi José Maria Morelos. Ele era uma coisa mais reservada, ele pensou melhor. Ele tentou rodear assim a cidade do México e fazer o Tratado de Córdoba, que era o tratado de fazer finalmente a independência do México, mas só que não deu muito certo. Ele também, em 1815, ele morreu. Infelizmente, ele morreu, porque também foi preso e fuzilado. Depois disso, teve a última chance, que foi com os outros líderes representantes, que depois disso não tinham mais nenhum. Então, teve 13 líderes representantes que tomaram finalmente esse início e fizeram a independência do México em 1821. Ou seja, eles que foram que fizeram finalmente o Tratado de Córdoba. E eles conseguiram. E é isso, né? Meu nome é Alan e agora outras pessoas vão falar outras coisas também, outros pontos, os outros tópicos. Obrigado, viu? Olá, Fábio, tudo bom com o senhor? Eu sou aluna do Colégio Monteiro Lobato, do 2º ano do ensino médio, e hoje eu vim aqui trazer as causas sobre a independência do México. Causas não, consequências da independência do México. A primeira consequência seria a crise política interna e a luta pelo poder. A segunda seria a crise econômica que teve no México. A terceira seria a eliminação de castas reais e a quarta seria a abolição da escravidão. Então foram essas 3 consequências que fizeram e tiveram a consequência da independência do México. Bem, a bandeira do México é formada por 3 faixas verticais do mesmo tamanho. Contando da esquerda para a direita, a primeira faixa é a faixa verde e logo no centro tem a faixa branca e depois vem a faixa vermelha. Bem, no centro da bandeira, na faixa branca, está localizado o brasão de armas do México, que tem um significado muito importante para a cultura mexicana. O brasão de armas, ele é inspirado numa lenda asteca sobre a fundação de uma cidade. Segundo essa lenda, né, os astecas, que eram uma tribo nômade, estavam vagando pelo México em busca de um sinal para indicar eles um local exato para onde deviam construir sua capital, né? Então, o Deus da Guerra mandou eles procurarem uma águia que estivesse pousada em cima de um cacto que crescia sobre uma rocha submersa num lago, onde a águia teria no bico uma serpente que tinha acabado de caçar. Após 200 anos, encontraram o sinal prometido numa pequena ilha e ali fundaram sua capital, né? Que mais tarde ficou conhecida como Cidade do México.
Então isso aí é um mito, né, que se tem sobre o brasão de armas do México. Bem, o significado das cores da bandeira do México já sofreram muitas modificações. Até o ano de 1821, as cores possuíam os seguintes significados. A cor branca possuía um simbolismo religioso, representava a fé católica. Já a verde simbolizava a independência da Espanha, conquistada em 16 de setembro de 1810. A cor vermelha simbolizava a união entre os europeus e os indígenas. Após 1821, após a independência mexicana, as cores passaram a ter outros simbolismos, né? A branca passou a ser a esperança, a verde passou a ser unidade e a vermelha passou a ser o sangue dos heróis nacionais. As cores da bandeira foram adotadas logo após o processo de independência da Espanha. A bandeira foi adorada em 1968